ha, 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 timbum, big, 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 boom, ha, ha, timbum, big, 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 boom. Isso aí, estamos de volta, segunda parte da nossa aula de bioquímica, onde hoje a gente vai falar sobre glicólise. Então, bora lá para os slides. Mas antes da gente entrar na glicólise de fato, eu quero iniciar nossa aula de hoje com uma pergunta, né? Na realidade, é uma pergunta que vai remeter vocês alunos a relembrarem o que vocês viram lá na Bioquímica 1. Professor, tio P, no final de contas, o que vem a ser o carboidrato, né? O que são os carboidratos? Então, se vocês forem lá relembrar o que vocês viram na Bioquímica 1, vocês vão lembrar que os carboidratos, eles são o quê? Eles são compostos orgânicos, né? Só para relembrar, composto orgânico, são moléculas que apresentam como elemento químico principal em sua constituição o carbono. Então, o carboidrato é um exemplo. Então, eles são constituídos pelos elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo sua representação química CH2O. E apresentam os grupos químicos aldeído, representados aqui na imagem, onde a gente tem o propanal pelo carbono, o oxigênio ligado a ele por duas ligações, e o hidrogênio por uma única ligação. E é representado também pela existência de um grupo químico cetona, que é representado pelo carbono ligado ao oxigênio por uma dupla ligação. O propanal, ele é o quê? Ele é utilizado como mordente na indústria da tinturaria, tendo uma função de aldeído. Mordente, o que é mordente? Mordente é uma mistura, é uma associação de substâncias que vai permitir que a tinta que está sendo produzida, ela se fixe mais facilmente dentro do tecido que está sendo produzido, por exemplo, certo? Se não tivesse sido produzido esse mordente, ia ser mais dificultoso que essa tinta se fixasse. Mas já que tem esse mordente, ele faz com que essa tinta se fixe, se prenda mais rapidamente, mais facilmente. E o propanona, ele é um solvente orgânico, né, conhecido comercialmente como acetona. E aí vem uma outra dúvida, né? A gente já sabe, já relembrou o que é o carboidrato, e agora vem a dúvida de, no final de contas, quais são as funções desses carboidratos que a gente vai ver ao longo desse nosso primeiro bimestre da disciplina. Então, basicamente, os carboidratos a gente pode sintetizar como tendo 4 funções básicas. E quais são essas funções? Uma primeira, deixa eu mudar aqui o slide. Pronto. Uma primeira é a função de metabolismo, que é o alvo principal da bioquímica 2. E quando eu digo metabolismo, eu quero dizer a obtenção de energia química por catálise, certo? Ou seja, a quebra da molécula orgânica em moléculas menores, em moléculas mais simples. Além dessa função de metabolismo, esses carboidratos vão ter uma segunda função, que é a função de reserva. E a reserva, ela vai se caracterizar pelo quê? Pelo estoque de glicogênio para uso do indivíduo em jejum, ou durante a realização de atividades físicas. Então, por exemplo, quando a gente fica muito tempo sem comer, que a barriga está roncando, né, que a gente está com fome, o nosso corpo ele não pode ficar sem glicose no sangue, porque se ficar sem glicose, o nosso corpo vai morrer. Então, para evitar que isso aconteça, o glicogênio que está armazenado em nosso fígado, ele vai ser quebrado para aumentar o nível de açúcar dentro do sangue. Outra função estrutural, que é essa imagem daqui, que
está sendo representado ao lado. Os carboidratos, eles são constituintes da membrana plasmática, que compõe toda célula. Então, aqui, nessa parte de baixo, vocês estão vendo um amarelinho bem clarinho, mal dá para ver. É o citoplasma. Aí, nesse citoplasma, a gente vê esse monte de fios amarelos, né? Já é um amarelo bem cheguei, bem gritante, que corresponde a uma série de quê? A uma série de fibras que vão permitir a fixação da membrana plasmática e também vai permitir que as organelas presentes dentro do citoplasma, elas possam se locomover. Acima dessas fibras, né, que compõem o que a gente chama de citoesqueleto, a gente tem essa estrutura aqui que chama bastante a atenção da gente, né? Que tem esse monte de bolinhas, que tem uma espécie de perninhas, né, que são os fosfolipídios, que a gente vai ver isso mais para frente. A gente tem essas estruturas roxas, que é o que chama mais a atenção, que são proteínas. E acima, no lado externo, no lado de fora da membrana plasmática, a gente tem essa série de bolinhas verdes, que são o quê? A glicose, né? E essa glicose, ela está associada com proteínas. E esse açúcar, né, essa glicose que está aí externamente, ela vai formar, né, além de ter essa função estrutural, constituinte da membrana plasmática, ela vai ter uma função importantíssima para a formação do glicocálix, que é um sistema informacional. Ou seja, traduzindo, falando de uma forma mais simples, a presença desses carboidratos no lado de fora, no lado externo da célula, vai ser responsável por identificar determinadas proteínas, determinadas substâncias, as quais a célula precisa que adentre a mesma. Então, ela vai fazer esse processo de reconhecimento, né? É como se elas fossem um porteiro de um prédio. Então, ele está ali, né, na parte mais externa do prédio, e ele vai estar identificando quem é que está chegando ali na guarita. E ele vai decidir quem é que entra, quem é que não entra. Então, a gente pode fazer essa associação. Então, as funções básicas dos carboidratos são basicamente essas quatro. A primeira, metabolismo. A segunda, a reserva. A terceira, a função estrutural. E a quarta, a função informacional. Sabendo disso, do que é um carboidrato, quais são as suas funções, aí pode vir uma nova dúvida. Qual é essa dúvida? No final das contas, o que ocorre ao ingerirmos carboidratos? Né? O que vai acontecer internamente, né, que a gente não está vendo? E o processo é bem simples. No primeiro momento, quando a gente está ingerindo o carboidrato, a gente está lá mastigando, está acontecendo uma série de reações mecânicas por meio do contato dos dentes, da língua, com esse alimento que a gente está ingerindo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? O Majin Buu, quem não conhece, é um personagem do Dragon Ball Z, e ele está ingerindo os doces que ele tanto ama. Então, ao ele estar lá ingerindo esses alimentos, esses doces ricos em carboidratos, vai ocorrer uma série de reações de catabolismo para a quebra desse carboidrato. Esse carboidrato ele vai ser quebrado para moléculas menores, vai chegar lá no estômago da gente, e ao chegar no estômago, ele vai ser o quê? Transportado para a corrente sanguínea. E uma vez que ele chegue na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Essas moléculas mais simples que foram geradas, uma vez presentes na corrente sanguínea, elas vão fazer com que ocorra um aumento da taxa de glicose no sangue. E uma vez que ocorre esse aumento da taxa de glicose, esse aumento vai estimular as células beta, que estão presentes no pâncreas do nosso corpo, a produzirem um hormônio chamado de insulina, que provavelmente vocês já ouviram falar. E ao mesmo tempo que esse aumento da glicose estimula a produção da insulina pelas células beta presentes no pâncreas, ela vai também
produzir um fenômeno contrário, que é a inibição, aqui em vermelho na seta. Ela vai inibir que as células alfa, também presentes no pâncreas, produzam o hormônio chamado de glucagon. E por que ela vai inibir? Porque enquanto a insulina ela vai estimular a diminuição do açúcar no sangue, o glucagon ele vai produzir o processo contrário. Ele vai estimular o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Por isso que não dá para células beta e células alfa atuarem ao mesmo tempo. Então, beleza. Ingerimos lá o carboidrato, ele chegou lá no estômago, foi transportado para a corrente sanguínea, promoveu o aumento da taxa de glicose, estimulou as células beta do pâncreas a produzir a insulina, e a produção dessa insulina vai fazer o quê? Vai fazer com que aquele açúcar que está presente na corrente sanguínea, no sangue, ele seja absorvido pelo fígado. E uma vez que esse fígado absorve esse carboidrato, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar esse carboidrato. E esse carboidrato, né, essa glicose, esse açúcar, ele vai ser convertido no que a gente chama de glicogênio. Tá? O glicogênio, então, a gente pode afirmar que é um depósito de açúcar, de glicose, presente dentro de um organismo. Aí, beleza. Estávamos com açúcar lá altíssimo na corrente sanguínea. Ele diminuiu devido à ação da insulina, que promoveu que esse açúcar ele fosse armazenado na forma de glicogênio dentro do fígado. Então, se ele está sendo armazenado, esse açúcar ele está diminuindo na corrente sanguínea. Então, quando ocorre essa diminuição do açúcar na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo contrário. Vai haver um estímulo das células alfa a produzir o hormônio glucagon e vai haver a inibição das células beta. Então, se as células alfa agora, sim, estão sendo estimuladas e elas estão produzindo esse hormônio glucagon, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o glucagon pegue esse açúcar que foi armazenado na forma de glicogênio e ele quebre o glicogênio para liberar açúcar para a corrente sanguínea. Então, quando a gente está em jejum, lembra que eu falei anteriormente? Quando a gente está em jejum, o que acontece? O nosso nível de açúcar está baixo. A gente precisa de açúcar na corrente sanguínea para que as nossas células possam estar ali trabalhando. Então, o que vai acontecer quando o corpo percebe que o nível de açúcar está baixo? Vai haver a estimulação das células alfa, presentes no pâncreas, a produzirem o hormônio glucagon, que vai quebrar o glicogênio presente no fígado e vai liberar esse açúcar para a corrente sanguínea. Então, as nossas células, elas vão conseguir desenvolver as suas atividades normais. Sabendo disso, é interessante a gente saber alguns detalhes. Um primeiro detalhe, deixa eu colocar aqui, é que a função do glicogênio hepático, tá? Sempre que vocês ouvirem falar de hepático, é porque está relacionado ao fígado. Então, a função desse glicogênio que está armazenado no fígado é a manutenção da glicemia entre as refeições. Ou seja, é uma reserva de glicose que pode ser exportada para outros órgãos quando necessários. Então, apesar desse açúcar estar armazenado no fígado, o nosso cérebro, por exemplo, ele não... Como é que eu posso falar? Ele não armazena glicose. Então, ele é altamente dependente desse açúcar. Então, o açúcar constantemente tem que ser transportado para o cérebro, para que ele mantenha o suprimento de glicose em sua corrente sanguínea. De modo que uma interrupção prolongada glicêmica pode causar danos irreversíveis ao cérebro. Então, por exemplo, se uma pessoa sofre hemorragia, né, ela está perdendo sangue devido a alguma lesão que ela sofreu em um determinado órgão do corpo, isso pode fazer com que o nível de glicose que chega no cérebro diminua. Então, isso pode fazer com que as células cerebrais, né, da massa encefálica, elas venham a entrar em, como é que a gente fala? Em entropia.
em estado de desequilíbrio. E elas podem acabar pelo quê? Em morrer. Isso é altamente prejudicial. E isso é altamente prejudicial para o nosso corpo. Além disso, o glicogênio é uma importante fonte emergencial de energia contrátil ao coração, né? Então, ele vai estar ali atuando para estimular as células do coração, que são os miócitos, a estarem ali contraindo, permitindo que o coração ele possa promover o processo de transporte do sangue ao longo do nosso corpo. Além disso, a quebra das moléculas de carboidratos ocorre por meio de um fenômeno biológico chamado de respiração celular, que é o alvo da glicólise, que é o assunto principal da nossa aula de hoje. Então, a respiração celular, ela corresponde ao quê, no final de contas? A um processo de extração da energia das ligações químicas das moléculas orgânicas, que será utilizada para todas as formas de trabalho biológico. Pode ser para contração muscular, para você piscar o olho, né? As células que compõem a pálpebra precisam do açúcar para se manter atuantes, né? Quando você está estudando aqui, está assistindo a aula e um mosquito vem e te pica, aí você tem aquela reação de dar um tapa no braço para matar o mosquito. Então, para que essa reação possa acontecer, é preciso que as células, né, do cérebro, que vai captar a mensagem para você bater no mosquito, assim como as células musculares, os miócitos, né, elas estejam sendo nutridas com esse açúcar. E a organela responsável por esse mecanismo, né, de geração de energia, da respiração celular, vai ser a mitocôndria. E a mitocôndria, ela faz parte do citoplasma das células eucariontes, que são aquelas que têm núcleo. E neste processo, ocorre a liberação de quê? Dióxido de carbono, ATP, que é energia, e o consumo de oxigênio e de glicose. Uma outra molécula orgânica, que pode ser a proteína ou o lipídio. Então, eu vou parar essa segunda parte da aula por aqui, e no retorno, na terceira parte, a gente vai ver essa parte da respiração celular e da glicólise em si, que é o alvo principal da nossa aula de hoje. Então, a gente já volta.